Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Rei e do nosso Senhor. Senhor Jesus, vai adiante de nós, nos cobre com o teu sangue, nos livra de todo o mal, livra a nossa família de todo o laço do passarinheiro, protege a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa retaguarda, cobre o nosso Brasil, cobre as nossas autoridades, protege, Senhor, todos aqueles que nos são queridos, que nos são importantes. Espírito Santo de Deus poderoso e maravilhoso que habita dentro de nós, te damos bom dia, reconhecemos o teu poder, invocamos a tua graça, o teu favor, que o Senhor esteja trabalhando em nós, acende as luzes que precisam acender, traz, Senhor, instrução para as nossas vidas, traz instrução para que essa semana seja uma semana de transformação, de mudanças, de milagres. Senhor Deus, muito obrigada por todas as bênçãos maravilhosas que o Senhor nos proporciona através do teu Filho Jesus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô e juntas nós estamos trabalhando para que cada uma de nós possa viver as promessas de Deus para as nossas vidas. Está presente? Está me ouvindo? Presta bem atenção o que Deus tem para te falar no dia de hoje. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, a parte A. Examine o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Repito, a palavra examine é analise, observe, estude, verifique, explore, investigue. Deus quer que nós tenhamos tempo para nós mesmos, para olhar a nossa vida, para analisar se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Se queremos observar alguém, nós devemos observar a nós. Se queremos investigar um erro, nós devemos investigar o nosso erro. Se queremos analisar uma conduta, devemos analisar a nossa própria conduta. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O que ele mais gosta de fazer é nos tirar do propósito de Deus, inverter, distrair, perverter o propósito de Deus. Um dos argumentos que ele usa, das armadilhas que ele usa é nos distrair, colocando em nós o desejo de ficar olhando, observando, estudando a vida dos outros. Enquanto você pode procurar as escrituras inteiras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus não lhe incumbiu, nem a mim, nem a ninguém, de ficar olhando para a vida de ninguém. Ele disse para mim e para você que nós devemos examinar a nossa própria vida. Quando nós estamos examinando a nossa própria vida, nós estamos o tempo inteiro alinhando a nossa vida. Você que anda de carro, você precisa prestar atenção no seu carro. Se o carro apresenta um barulho, se o carro começa a saculejar, se o carro começa a perder força, logo você fica ainda mais atenta. Leva o carro numa oficina para olharem a parte mecânica, para olharem a parte elétrica, para olhar o que precisa ser olhado no carro. Vai que o pneu está desalinhado, precisa alinhar e balancear. Se nós fazemos isso com um carro, quando é na nossa casa, estamos prestando atenção na nossa casa, começa a faltar água, nós logo, se é num prédio, interfonamos para o porteiro para saber, se é numa casa, procuramos saber se na casa do vizinho também faltou, para entender se é um problema que veio de fora ou se é um problema dentro da nossa casa. Algumas coisas não sabemos resolver, vamos chamar um encanador. O mesmo acontece com o nosso corpo. Algum tempo atrás, eu saí do banho e quando eu me olhei no espelho, eu vi um carocinho. Aquilo já abriu um alerta na minha cabeça. Imediatamente, na minha mente, eu me aproximei do espelho, eu comecei a investigar na pele o lugar onde tinha saído aquele caroço, espremi para um lado, estiquei, já fui, mostrei a um dos meus filhos que é médico, ele já passou um bocado de exames, eu já saí no outro dia, marcando outros médicos, fazendo vários exames, porque ali estava acendendo um alerta e eu precisava cuidar. Graças a Deus, fiz todos os exames. Acabei de chegar da médica principal que analisou todos os exames e ela disse, foi só um susto. Desta vez não foi nada, vamos acompanhar todos os anos. Então nós precisamos aprender a observar o nosso corpo tão bem quanto nós observamos a nossa mente, quanto nós observamos as nossas emoções.
quanto nós observamos os nossos relacionamentos. E nessas observações nós vamos nos analisar, nós vamos estudar, nós vamos verificar. Se for necessário explorar, nós vamos explorar. Nesse caso, eu precisei ir a fundo, explorar. Podia ser algo sério, depois no fim era algo da pele, a própria pele sarou, não era nenhum caroço, não foi nenhum problema na minha mama. Então vejam bem, eu estava bem atenta e graças a Deus eu estou contando aqui uma história de vitória, porque eu estava bem alerta, examinando. Quantas vezes o tempo que era para nós estarmos usando para examinar nós mesmos, nós estamos usando para ficar olhando para a vida do outro, na qual nós não fomos convidadas por Deus e não temos ingerência. Nós temos gerência sobre nossos filhos enquanto eles são crianças. Depois que eles são adultos, nós podemos organizar a vida deles se eles pedirem. Nós podemos dar uma opinião se eles pedirem. Nós devemos orar sempre independente deles pedirem. Nós podemos pedir a Deus que os abençoe, os cubra, os proteja independente deles pedirem, porque a oração e a bênção de Deus, ela transcende. Mas opinião nós só vamos poder dar na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos maridos, na vida dos nossos familiares, se eles pedirem. A mesma coisa se uma amiga pedir. Se não pedir, não temos que estar investigando, observando, explorando a vida deles para eles, não. Eles precisam cuidar da vida deles tão bem quanto nós precisamos cuidar da nossa. E se eles não cuidam bem, nós precisamos continuar cuidando bem da nossa. A nossa, nós somos chamados por Deus para examinar, para cuidar, para ter carinho, para ter aquele olhar atento de estar vendo o que acontece. Em um outro momento, eu recebi uma pancada emocional grande. Poderia dizer que foi um trauma. O que é que eu fiz com esse trauma? Fui para Deus. Deus, olha o que aconteceu. Deus, eu estou sentindo uma raiva assim, assim, assado. Deus, e eu disse para Deus o que? Todas as coisas que estavam dentro de mim. Eu observei os meus pensamentos. Naquele momento, meus pensamentos eram completamente negativos. Pensamentos ruins, pensamentos que realmente o lugar deles estarem era diante de Deus. Por que diante de Deus? Porque Deus consegue lidar com aquele tipo de pensamento que eu estava tendo. Deus consegue lidar com as observações que eu estava fazendo. E Deus tem o remédio que eu precisava. Eu fiquei pedindo, Deus, por favor, me ajude. Deus, por favor, me cure. Deus, o Senhor está vendo o que eu estou pensando. Se o Senhor não vier até mim e não fizer nada, a coisa está feia. E Deus usou ali da misericórdia dele, do amor dele. Foi uma noite ruim. O outro dia eu acordei ainda ruim, mas Deus já estava agindo e operando. E eu continuei dizendo, por favor, me cuide, por favor, fale comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu fui ler a palavra de Deus. E eu fui fazer o meu estudo. E eu fui dar atenção a Deus. Eu não quero que Deus fale comigo. Então eu tenho que buscar Deus na palavra dele. Buscar Deus através de pessoas que ele usa para falar e ensinar os ensinos bíblicos. Deus está na palavra de Deus. Deus pode estar num cuidado que aparece esporádico, sim. Deus pode falar de diversas formas, sim. Mas a forma mais utilizada por Deus para falar é a própria palavra. E depois, ao longo do dia, você vai percebendo Deus no cuidado que ele vai tendo por você. E aí você vai percebendo que Deus cura os nossos traumas emocionais, as nossas dores emocionais, os nossos problemas emocionais. É para isso que nós precisamos examinar a nós mesmas. Quando não examinamos e não vamos para Deus, aquele trauma forma uma ferida. Aquela ferida, ela vai supurar, ela vai ter pus, ela vai exalar aquele pus, ela vai contaminar outras pessoas. Porque eu falei o que eu precisava falar, que era muito ruim para Deus, eu não falei para mais ninguém. Eu não contaminei mais ninguém. O próprio Deus recebeu de mim a oportunidade para cuidar de mim, a ponto que eu não exalei nenhum pus e nem contaminei nenhuma outra pessoa. Quando não estamos fazendo isso, nós saímos carregando as nossas feridas emocionais, os nossos traumas emocionais. Muitos de nós estão com o coração quebrado, pernas quebradas, braços quebrados, e nós saímos contando essas quebraduras para outras pessoas e vamos contaminar outras pessoas. Porque quem foi que tinha conferido a mim um trauma? Uma pessoa querida, uma pessoa que se aproxima de mim. Nós nos aproximamos das pessoas que nós permitimos. Normalmente são as pessoas queridas. E essas pessoas queridas, elas também são seres humanos. E muitas vezes elas nos machucam, ou por querer, ou sem querer, de uma maneira ou de outra. Se não levarmos esse machucado para Deus, vamos contaminar outras pessoas, porque nós vamos levar eles para outras pessoas. E muitas vezes não vamos levar eles para os especialistas. Veja o caroço no meu seio, eu levei para
um especialista. E o especialista observou os exames específicos para cuidar dele. Então, um machucado emocional, se eu não consigo lidar totalmente com ele e só com Deus não resolvo, eu vou procurar um médico especialista, eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar um psiquiatra, eu vou procurar um psicanalista, eu vou procurar um conselheiro cristão. Existem várias pessoas que têm formação específica para me ajudar nisso aí. Eu não vou procurar o meu filho, eu não vou procurar um parente, porque eu vou muito provavelmente contaminar o meu filho ou o meu parente com o relato. O especialista não, ele não se contamina, ele estudou para aquilo, ele sabe separar o trauma de quem causou o trauma, e ele vai saber lidar com aquilo e vai lhe ajudar a lidar com aquilo. Agora que eu recebi o amparo de Deus, que o meu coração foi acolhido, que eu recebi o conforto, a ajuda de Deus, eu estou pronta novamente para entrar no quarto de oração e interceder pela pessoa que me machucou. Até então eu não estava pronta. O diabo, ele vai ser especialista em pegar as pessoas que nos amam, fazer com que elas nos machuquem e fazer com que nós engolamos a ofensa, que nós desistamos dessas pessoas, que nós não queiramos mais ir além, não queiramos mais interceder por elas, porque elas nos machucaram, elas causaram uma dor, uma decepção, um trauma. Nós queremos esquecer essas pessoas. Isso é o que o diabo faz nós pensarmos. Enquanto Deus vai dizer para nós que amar é dar ainda mais, amar é cobrir, amar é orar. Quem tem algo vai entregar e vai dar. Só quem tem algo para dar é quem recebe algo de Deus. Eu só tenho oração para dar porque eu recebo acolhimento de Deus. Com você não vai ser diferente. O diabo vai querer fazer você desistir das pessoas que você mais ama. Não desista. Leve para Deus a sua dor. Deixe Deus lhe tratar, lhe colher. Deixe Deus derramar o amor dele para você. E aí você vai estar pronta para continuar no seu processo de orar e interceder pelos seus familiares. Examinar o homem a si mesmo é estar atento aos próprios pensamentos. Sabe aqueles pensamentos que só nós sabemos que nós temos? Nós precisamos estar atentas a ele. A semana passada eu precisei de algo e telefonei para o setor, e o setor me avisou que eu tinha que falar com tal pessoa. Eu liguei para essa tal pessoa, eu nunca tinha precisado ligar para essa pessoa, mas sabia quem ela era. E quando eu liguei para essa pessoa dizendo o que eu precisava, era algo que ia levar 10 minutos. Eu recebi uma negativa. Nós não estamos preparados para receber negativa e ficar sorrindo. Nós normalmente, principalmente quando não tem nenhum motivo para vir uma negativa, nós nos ofendemos, nós nos achamos injustiçados. Pelo menos eu me achei injustiçada, eu me ofendi. E ali dentro do meu pensamento mais silencioso eu disse: me aguarde, eu estou num lugar onde mais ou menos todos os setores terminam um dia precisando de mim. Essa pessoa, mais cedo do que ela imagina, vai precisar de mim e vai precisar de algo através de mim. Ela me aguarde que eu vou dar o troco bem direitinho. Na hora que eu acabei de pensar esse pensamento silencioso, uma luzinha de alerta se acendeu na minha mente. E ali eu percebi: opa, de jeito nenhum. De jeito nenhum, eu não vou pagar o mal com o mal. Olha o que eu estou fazendo aqui nesse pensamento secreto que ninguém está vendo. Eu já estou planejando como eu vou dar o troco a essa pessoa que bateu a porta na minha cara. Ana Cláudia, se concentre. Jesus, me ajude. Espírito Santo de Deus, me perdoe e me ajude, que quando essa pessoa, eu sei que ela vai precisar bem rapidinho de mim, quando ela precisar, que eu a receba com um sorriso e que eu entregue para ela o que ela esteja precisando, que ela fique coberta de vergonha por ter negado uma coisa tão tola e tão boba, por ter sido uma pessoa chata naquele momento. Me ajude a agir diferente. Então eu não tenho que estar julgando o que a pessoa fez, nem porque ela fez, nem porque ela deixou de fazer, mas eu estava fazendo isso naquele momento e eu já estava planejando silenciosamente como eu ia dar o troco. A luzinha se acendeu e naquela hora que a luzinha se acendeu, eu já fui com Deus me alinhando, com Deus confessando, com Deus pedindo ajuda. Senhor, esse pensamento estava aqui, então tem outros desse tipo, me mostre e comece a me alinhar. Eu quero estar alinhada com o Senhor cada vez mais. Eu quero ver milagres e maravilhas na minha vida acontecendo. Então me ajude a ter pensamentos igual ao de Cristo, conversas iguais a de Cristo, atitudes iguais a de Cristo.
Eu não quero me comportar igual àquela pessoa, porque eu não quero ser igual a ela, eu não sou uma imitadora dela, eu quero me comportar igual ao Senhor. Senhor Jesus, me ajude. Então eu quero lhe chamar com esse estudo de hoje, para que você use o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Deus deu tempo igual para todas as pessoas. O rico tem o mesmo tempo que o pobre. O milionário tem o mesmo tempo que a pessoa da classe média. A pessoa que está lá no Japão tem o mesmo tempo que a pessoa que está nos Estados Unidos, que tem o mesmo tempo que nós. Todos nós ganhamos 24 horas. Que nós possamos usar o recurso que Deus nos dá, que é os tempos de vida, as horas de vida, os minutos de vida, para que nós estejamos alinhando a nossa vida com a vida de Cristo, examinando a nossa vida, que não caiamos mais na armadilha do inimigo, de engolir a ofensa do outro, de querer reagir no mesmo nível, na mesma moeda e principalmente que nós não fiquemos observando a vida dos outros, porque não temos nenhum chamado da parte de Deus para observar a vida do outro, observar o comportamento do outro, a não ser que seja para aprender com o outro. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, a única justificativa para estarmos analisando o comportamento de alguém é para imitar aquele comportamento. Se não for isso, nós estamos desperdiçando tempo, desperdiçando horas de vida, desperdiçando energia e ainda por cima estamos desobedecendo ao chamado de Deus. Deus nos chamou para sermos cristãos, sermos aquelas pessoas que destroem as obras das trevas na nossa vida, na nossa família, no nosso bairro, aonde somos levadas e dirigidas por Ele, em todo lugar. Não temos férias, não. Agora eu vou tirar férias, não vou destruir as obras das trevas. Ao contrário, vou me juntar aqui com essas trevas para ficar fofocando e falando mal. De jeito nenhum. Nós não temos férias de destruir as obras das trevas. Se estejamos no lar, se estejamos fora do lar, se estejamos no trabalho, se estejamos fora do nosso trabalho, nós estamos o tempo inteiro trabalhando para Cristo. Nós somos 24 horas do dia, 7 dias na semana cristãs. Que nós possamos construir um relacionamento tão gostoso com o nosso Deus, com o nosso Jesus e com o Espírito Santo, que nós possamos ter essa liberdade, essa intimidade de levar para Ele tudo que nós precisamos levar para que Ele possa nos curar. Se não levarmos para Ele as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos problemas, não estamos dando a quem tem oportunidade, a quem é especialista em nos ajudar. Podemos desperdiçar tempo, podemos desperdiçar recurso, podemos fazer escolhas muito erradas por causa disso. Vamos orar? Espírito de Deus maravilhoso, muito obrigada por estar abrindo a Tua palavra, por estar trazendo luz para as nossas trevas, nos mostrando aquilo que precisamos enxergar, aquilo que precisamos aprofundar, aquilo que precisamos ainda nos dedicar por um bom tempo, que é a examinar a nós mesmas. Nos dá, Senhor, essa potencialidade de examinar os nossos próprios pensamentos, examinar as nossas reações, examinar as nossas palavras faladas. Muitas vezes vamos perceber uma reação ruim pelas palavras ruins que falamos, que nós possamos ter essa humildade de reconhecer que estamos errando, a humildade de pedir ao Senhor que nos ajude a mudar. Nós queremos ter uma vida alinhada em Cristo, balanceada por Cristo, organizada por Cristo. Eu quero te apresentar, Senhor, cada uma das minhas irmãs aqui, todas as dores, todos os traumas, todas as situações que foram desfavoráveis, que machucaram seus corações, que elas possam colocar diante do Senhor para experimentar o teu conforto, experimentar o teu consolo, que o Senhor venha curar cada dor, cada situação mal resolvida, cada embaraço, cada ofensa, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor restaure elas, para que elas possam ocupar o lugar de intercessora. Nós só podemos orar por alguém ou quando estamos fazendo por pura obediência a Deus
ou quando fomos completamente restauradas e estamos no processo de orar, porque já entendemos a importância. De uma maneira ou de outra, o Senhor nos chama para orar pelas pessoas que nos magoaram, pelas pessoas que nos ofenderam. O Senhor pede mais ainda do que temos capacidade de dar. O Senhor pede para amarmos os nossos inimigos. Senhor, nós só poderemos fazer isso com a ajuda do Teu Espírito. Nos ajude, Senhor, nos ajude. No auge da crise, nós não conseguiremos fazer isso se o Senhor não estiver com a Tua boa mão sobre nós, se o Senhor não estiver nos estimulando e nos incentivando. Nos mostra, Senhor, que nós precisamos muitas vezes atravessar esse fogo, atravessar essa água, atravessar esse momento, e que do outro lado o Senhor tem uma luz enorme, o Senhor tem uma recompensa muito grande. Não deixa sermos distraídas pelo inimigo, não deixa mordermos o anzol da ofensa, que é a especialidade de Satanás. Nos reveste com o Teu sangue, nos abraça com a Tua bandeira de amor, fornece para nós a ajuda e a coragem para dar mais um passo, para vivermos mais um dia, para perseverarmos ainda por um pouco de tempo, até que o Senhor complete a boa obra que o Senhor tem para completar em nós, na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Senhor, nós Te apresentamos os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amados, todos aqueles que nós estamos orando, nós Te apresentamos nome por nome, situação por situação. Nós Te pedimos que interfira, Senhor, interfira. Aquilo que precisa acabar, aquilo que precisa cessar, o Senhor, por favor, interfira e cesse. Que Satanás e todos os demônios que estavam trabalhando para fortalecer o que havia de negativo, que ele seja amarrado em nome de Jesus. Remove das nossas vidas e da nossa família os vícios, remove a fofoca, remove a inveja, remove, Senhor, tudo que é desperdício de tempo, remove a distração, Senhor, remove a falta de foco, remove a falta de propósito, remove a falta de coragem. Ó Deus, em nome de Jesus, neste dia, renova em nós coragem, Senhor, renova em todos nós propósito, objetivo, dá para os nossos propósitos e objetivos que são congruentes com os propósitos e objetivos de Deus. Traz do norte, do sul, do leste e do oeste, de onde seja, do Brasil ou de fora do Brasil, a oportunidade, o ensino, as pessoas, as palavras que nós e os nossos estamos precisando para que nós estejamos alinhadas com os planos e os propósitos de Deus. No poder e no nome do Teu Filho Jesus, nós oramos em concordância e já Te agradecemos. Aleluia, glória a Deus. Querida irmã, copia o link dessa oração, desse estudo, e envia para suas irmãs que estão precisando parar de tomar conta da vida dos outros e precisando tomar mais conta da própria vida, porque é uma bênção cuidar da própria vida. Que Deus possa nos abençoar muito e que todas voltemos amanhã com mais mulheres fazendo parte desse exército.